Eu vou falar sobre algo que aconteceu com minha mãe, vamos dizer, há 21 anos atrás, mais ou menos uns 21, 22 anos atrás, que minha mãe, né, a parte assim da minha mãe, tem aqueles diagnósticos, né, de bronquite, né, e infelizmente vamos dizer que é uma coisa genética, né, que passa de mãe para filho e por aí vai. E ela, infelizmente, todos os meus tios tiveram, as irmãs da minha mãe, mas ela foi a única que, vamos dizer, que o bronquite em si permaneceu e não cessou. Então ela já vinha sofrendo com isso há muito tempo. E para quem sofre de bronquite e essas coisas, sabe que tem que usar aminofilina, tem que usar as bombinhas. Hoje em dia tem outras coisas, né, que a gente pode combater o bronquite, como o Aerolim, tem outro mais fraco que eu esqueci o nome agora, enfim. Mas antigamente era a aminofilina, eram umas injeções, eu esqueci o nome agora, gente, me perdoe. Mas vamos dizer que era mais bruto, né, mais invasivo do que os que são hoje em dia. Hoje em dia tem espaçador, tem todo um cuidado. Antigamente não. Então imagina uma pessoa usando isso desde a sua adolescência, né? Tudo bem que minha mãe assim não faleceu tão velha assim, ela faleceu nova, ela tinha 42 anos quando ela faleceu. E o médico que tratava ela sempre dizia pra gente, né, quando batia a radiografia, falava que ela não tinha pulmão. A gente falava: mãe, como assim não tem pulmão? Como é que você tá viva? Como é que você respira? A gente precisa do nosso pulmão para respirar, a gente precisa do nosso pulmão para fazer as coisas. Mas a minha mãe realmente, pouco esforço que ela fazia, ela começava a passar mal, ela começava a ter falta de ar forte. Então ela parava, fazia a nebulização dela, dava um tempinho e começava a fazer o trabalho de novo. E isso foi no decorrer da vida dela. Eu também tive, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me curou, né? E graças a Deus eu tenho alguns problemas respiratórios, mas não por causa da bronquite, não, porque eu tenho sinusite, rinite, eu tenho problemas alérgicos, então acarreta, né, na respiração. Mas vamos voltar para o sistema da minha mãe. E então ela, no ano de 99, foi um ano que ela passou muito mal, que ela teve bastante doente, ela ficava mais no hospital que em casa, até falei isso em outro vídeo. E chegou ao ponto, né, em 2000, né, a gente estava na casa da minha avó comemorando o ano novo, e na madrugada, né, 5h30 da manhã, ela começou a passar muito mal, e minha irmã chamou a ambulância, né, do plano que ela tinha, que minha irmã estava pagando para ela, e infelizmente ela teve que ficar internada. E desde então ela ficou internada e infelizmente não voltou mais. Mas nesse decorrer, né, os outros médicos, quando pegavam ela, realmente vinha que era assim, pouco pulmão, né, um pulmão, bem dizer, já estava, assim, não é necrosado, ele já estava muito ferido, porque cada bronquite que tem, entra aminofilina, essas coisas todas, o pulmão ele fica com umas fibras, né? Ele é como se fosse um machucado, né? Ele fere as fibras do pulmão. Então minha mãe tinha muito isso no pulmão, tinha muitas, vamos dizer, feridas no pulmão por decorrer das medicações que ela tomava desde a infância dela. E o médico falava, por isso que o outro médico falava que ela não tinha pulmão, só tinha um pedacinho. E esses confirmaram, mas falou que estava para ela respirar, estava dando medicação, ela entrou no respirador e tudo mais.
Mas teve uma época, né? Nessa época que ela estava internada, era a época que a gente estava pedindo muito a Deus, clamando muito a Deus. E teve um plantão, né, médico lá, vamos dizer, acho que 2 dias dela falecer, que a doutora fez um raio-x e falou assim, olha, a sua mãe, ela tá bem melhor, o pulmão dela tá bem, não sei o que, aí falando, né, aí a gente falou, aí a minha irmã tava com a médica, né, a médica falando isso pra ela falou, como assim o pulmão da minha mãe tá bem? Minha mãe não tem pulmão, né, o médico falou que é só um pedacinho. Aí a médica virou pra ela e falou, quem disse que sua mãe não tem pulmão? Sua mãe tem pulmão. Ela, um pedacinho. Ela, não, ela tem os 2 pulmões em perfeitas condições. O pulmão dela, é claro, só tá fraquinho por causa das medicações de minha irmã, que, sabe? Aí parece que a gente ficou assim, estatalado, né? Porque sempre, a gente sempre ouviu, desde pequena sempre ouvi minha mãe falando, os médicos falando, minha mãe não, os médicos e as radiografias, mostrando que ela não tinha pulmão. Então, através da intercessão, através, sabe, da gente estar orando, de estar jejuando, de estar confiando em Deus, Deus nos deu essa vitória. Deus deu essa vitória à minha mãe, né? Porque a médica falou que só ia manter ela que já ia tirar o respirador, né, dela, e que ela já estava respirando normalmente com o próprio pulmão dela. O pulmão dela estava sadio, estava curado, né? De uma pessoa que tinha, sei lá, acho que muito pouco. Imagina, uma pessoa com muito pouco pulmão para poder respirar. E, de repente, ter o pulmão totalmente restaurado, curado, sem nada. Então, isso foi um milagre, né, nas nossas vidas. A gente ficou muito feliz. Mas, infelizmente, a vontade de Deus não é nossa. Infelizmente, se eu não me engano, 2 dias depois desse diagnóstico, minha mãe veio a óbito, não por causa do pulmão dela, mas porque ela sofreu 3 paradas cardíacas, né? E em sequência, e na terceira, infelizmente, ela não resistiu. Então, minha mãe faleceu no dia 18 de janeiro de 2000 e a 1h45 da tarde, né? Às vezes a pessoa acha que eu fico me martirizando com tudo isso, mas tudo aquilo que vamos dizer assim, é bem difícil para você, você não esquece de nada, né? Você lembra de todos os detalhes, mas hoje em dia eu tô curada disso, né? Tô curada dessa dor, porque hoje em dia eu vejo que Deus foi misericordioso com minha mãe, Deus restaurou o pulmão dela, Deus a curou em nome de Jesus, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e levou ela para si, né? Deus sabe de todas as coisas. É claro que eu queria muito estar com minha mãe hoje em dia. Nossa, eu até uns 3 anos atrás, quando chegava essa data, era uma data de eu ficar uma semana chorando direto, mas Deus é tão misericordioso, Ele viu que eu necessitava, sabe, de um carinho, de um cuidado, sabe, uma carência, vamos dizer assim. Ele me colocou uma maninha, né, que hoje em dia, é claro, que eu não estou falando que ela substitui minha mãe nunca, jamais, mas é um amor que eu tenho certeza que Deus colocou para que eu fosse suprida, né? Essa necessidade Deus viu, o quanto doeu, o quanto foi pouco que eu passei com minha mãe. Foi muito pouco, gente, porque minha mãe trabalhava, às vezes ela trabalhava dentro de casa, então foi muito pouco tempo que eu tive com ela, assim, eu e ela só, foi pouquíssimo. Então, através desse vídeo eu falo, gente, aproveita, né? Eu perdi meu pai ano passado, mas graças a Deus que o ano passado, mesmo com essa pandemia, eu pude estar com ele, eu pude passar todos os minutos com ele, o Dia dos Pais, o aniversário dos meus filhos, infelizmente o meu e do meu sobrinho, ele já tinha falecido, mas, gente, ame enquanto é tempo, perdoe, gente, a gente faz tanta coisa errada, se os nossos familiares fazem coisa errada, a gente também faz. A gente erra 24 horas, a gente erra, às vezes, de nos afastar das pessoas. Tudo bem que às vezes a gente não se afasta por mal, é algo que está acontecendo,
Mas, gente, tenha, como que eu vou dizer? Tenha, assim, paciência com a outra pessoa. Tenha um olhar de misericórdia. Perdoe, gente. Não fique magoado. Não fique afastado do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu colega, do seu amigo. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então ame imensamente. O maior mandamento que Deus nos fala é o amor, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Amai o seu próximo como Jesus amou a sua igreja. Então ame, se doe, permita ser amado, permita amar alguém, amar ao amigo, amar a sua mãe, seus pais, amar o seu vizinho, né? O amor, ele traz o respeito, o carinho, a compreensão, a humildade, a compreensão, né? Às vezes tem momentos que a gente fica meio, sabe, duro, rígido, mas ore ao Senhor, entregue na mão dele, que o Senhor vai te mostrar o porquê daquilo. Nada acontece por acaso, nada é por acaso, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu tempo. Então, em nome de Jesus, essa mensagem que eu deixo para vocês é fatos reais assim da minha vida, e eu tirei uma grande lição de tudo isso. E eu espero que com isso vocês também consigam tirar uma grande lição para a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo um grande beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.